Olá, bom dia. Bem-vindos à nossa aula do curso Conhecendo a Bíblia. Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre os temas de cada livro da Bíblia. Mas antes de irmos para eles, nós queremos compartilhar com vocês o nosso propósito. O nosso curso, que já dura algumas semanas, tem o propósito de ampliar o conhecimento a respeito da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, facilitando assim o estudo individual e em família das Escrituras Sagradas. Muitas coisas nós já aprendemos aqui e você pode até revê-las, se necessário for, para que você possa, individualmente e também como família, estarem cada vez mais crescendo no conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje nós começamos com o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Esta é a versão da Bíblia século 21. E observe as três coisas que Esdras resolveu fazer. Primeira delas, ele decidiu no seu coração estudar a lei do Senhor. Quer dizer, ele resolveu estudar a Bíblia. O que nós estamos incentivando a cada um de nós, a cada semana, para fazermos: estudar a Bíblia. E para estudar, ele lia a Bíblia. Mas ele não ficou só no estudo, porque conhecer somente por conhecer não o levaria a lugar algum, mas ele decidiu fazer uma outra coisa. Ele decidiu praticar aquilo que ele estava lendo nas Escrituras. Então, ele decidiu colocar em prática, viver aquilo que ele estava aprendendo. Então, duas coisas que Esdras fez e que nós devemos fazer: estudar as Escrituras e colocá-las em prática, quer dizer, viver. Se eu leio lá sobre amar ao próximo, eu tenho que colocar isso em prática e amar o próximo, mesmo que o próximo não seja lá alguém tão interessante ou merecedora de amor, mas eu tenho que amá-lo porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para amar a Deus, então eu tenho que praticar isto de fato. Então, Esdras fez essas duas coisas: se dispôs a estudar e a praticar, mas também não parou só nisso. Ele resolveu ensinar. Tem um ditado que diz mais ou menos a ideia, ou apresenta mais ou menos a ideia, que aquele que ensina aprende duas vezes. Então, tudo aquilo que ele estudava, ele colocava em prática e ensinava. Ao ensinar, fortalecia no coração dele as verdades que havia aprendido. Então, Esdras fez uma coisa que é alvo para todos nós: estudar, praticar e ensinar as Escrituras Sagradas. Nosso desejo é que você, ao conhecer mais das Escrituras, possa desejar estudá-la, colocá-la em prática e ensinar outras pessoas a respeito da palavra de Deus. Então, vamos continuar agora com os livros do Novo Testamento, vendo os temas de cada um deles. E, mais uma vez, usaremos as frases organizadas, feitas, escritas pelo pastor Davi Murk. E se você ainda não teve a curiosidade de ver o site, conhecer o conteúdo do site, conhecer a respeito dos trabalhos de literatura, dos livros que ele escreveu, entra lá no site palavraefamilia.org.br e você vai conhecer um pouquinho mais da vida do pastor Davi, da sua esposa Carol Sul, e também dos filhos, netos, e todo o trabalho que eles fazem voltados para a família. Tem sido uma bênção na família brasileira. Mas vamos lá aos livros do Novo Testamento, olhando o tema de cada um deles. Começando por Mateus. E lá nós lemos: o Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem reino, como foi profetizado. Mateus foi escrito para afirmar para os judeus que Jesus é o Messias rei, que veio cumprir as profecias e as alianças do Antigo Testamento e para explicar o programa de Deus na presente época à luz da rejeição do rei. Mateus, então, vai escrever
basicamente para um público judeu, e tentando mostrar que o Jesus que nasceu é, de fato, o Messias que todo judeu esperava. E é isso, então, que nós vamos encontrar no livro de Mateus. Cristo, em Marcos, é o grande escravo que deu a si mesmo para que eu seja salvo. Marcos foi escrito para evangelizar gentios descrentes no Império Romano e para motivar crentes a uma vida de discipulado e serviço, mostrando Jesus como o poderoso Filho de Deus, mas também servo sofredor que redimiu o mundo e, por isso, é digno de ser seguido. Ao contrário de Mateus, Mateus que escreveu para judeus, Marcos escreve para os não-judeus, os gentios. E isso fica nítido pelas inúmeras figuras em Marcos ou expressões que ele usa que tem a ver com o Império Romano. Então, Marcos vai apresentar Jesus como servo. Em Lucas, Jesus é o filho nascido que busca e salva o homem perdido. Foi escrito para enriquecer e fortalecer a fé de Teófilo e dos cristãos gentios, mostrando Jesus como o homem ideal, que veio para salvar o homem, foi rejeitado por Israel e oferecido ao mundo. Também mostrar que o cristianismo não era uma seita. Marcos também fala de Jesus, mas com o foco de que ele é o homem ideal e também foca mais os cristãos não judeus. João aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos gentios e judeus. Foi escrito para motivar e confirmar a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para defender contra heresias quanto à pessoa de Cristo. João vai escrever em uma época que era crescente algumas heresias, como o gnosticismo. E aí, então, ele vai trabalhar com os cristãos para que eles pudessem se firmarem cada vez mais na fé em Cristo. Quando a gente chega em Atos, o Espírito espalha a salvação dos judeus ao povo de cada nação. Foi escrito para encorajar os crentes pela confirmação do progresso da mensagem do reino de Deus, apesar da perseguição, e traçar as transições da nova época entre Jerusalém e os confins da terra. Quando a gente lê Atos, a gente vê claramente a ação do Espírito Santo em que ele promove o espalhar da salvação do evangelho. E uma das ferramentas usadas pelo Senhor é a perseguição, que faz com que aqueles cristãos que estavam aglomerados em Jerusalém saíssem da cidade de Jerusalém e fossem em direção aos confins da terra por conta da perseguição. Mas diz o texto que por onde eles iam, eles anunciavam o evangelho. Romanos, embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. Foi escrito para apresentar a doutrina cristã para uma igreja que não foi fundada por um apóstolo e para preparar a igreja para a chegada de Paulo. Paulo escreve aos romanos, mas ele não conhecia a igreja lá de Roma. Conhecia vários irmãos de lá, mas ele não tinha ido até a cidade, não tinha ido até a igreja em Roma. Por isso, então, ele escreve com este objetivo de ajudar, apresentar a doutrina cristã para uma igreja que não havia sido fundada pelos apóstolos. 1 Coríntios faz a admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Foi escrita para corrigir divisões e problemas na igreja local e responder a várias perguntas sobre ordem, culto, idolatria, liberdade, casamento, dons espirituais, ressurreição e oferta. Foi uma carta bastante direta, porque Paulo havia recebido informações de divisões que estavam acontecendo na igreja, então ele escreve para esses irmãos e já trata de uma série de outros assuntos. A segunda aos Coríntios defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Foi escrita para defender a autoridade de Paulo como apóstolo e corrigir desvios morais na comunidade.
além de motivar o levantamento de uma oferta e agradecer aos que já tinham aceitado sua autoridade. Bom, Paulo escreveu a primeira carta, chamando a atenção dos irmãos, dando uma exortação, e isto deu no seguinte resultado. Muitos deles começaram a questionar, mas quem esse Paulo pensa que é? E aí, então, a partir daí, Paulo escreve uma segunda carta para confirmar ou defender a sua posição apostólica, chamado pelo próprio Cristo após a ressurreição dele. Gálatas proclama liberdade do pecado pela graça, nunca lei, mas, ou como outros têm pensado. O apóstolo defendeu o evangelho e sua pessoa para fundamentar os Gálatas numa liberdade cristã, que evita tanto o legalismo como a religião sem realidade. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele procura mostrar que a liberdade nos é dada por meio da graça, uma vez que cremos, não é mais pela lei, como muitos haviam ou estavam pensando. É por isso, então, que ele escreve aos Gálatas. Efésios, andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta nossa alta posição. Paulo escreve para encorajar os crentes a viverem em amor e unidade no corpo de Cristo, porque estão juntos em Cristo. Esta expressão, em Cristo, é muito usada por Paulo na carta aos Efésios. Ele vai mostrar muito sobre a nossa posição em Cristo e vai chamar a cada um de nós a vivermos de acordo com a vocação que recebemos de Cristo, que é a salvação. Filipenses louva a fé que faz regozijar quem humildade pode demonstrar. Paulo escreve aos Filipenses para louvar pelo seu crescimento espiritual e encorajá-los à unidade, alegria e amor no serviço de Cristo e no serviço um ao outro. É uma carta alegre, apesar de Paulo estar preso, mas ele escreve uma carta alegre, louvando a Deus pela vida dos irmãos e, ao mesmo tempo, encorajando-os a se manterem unidos, a buscarem cada vez mais o Senhor e o crescimento espiritual. Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Foi escrita para mostrar a primazia de Cristo em tudo, encorajar os colossenses a mostrarem que o priorizavam em todas as áreas de suas vidas e para combater uma nova heresia na igreja. Cristo deve ter o primeiro lugar. E deve ter o primeiro lugar na vida, ou no todo da vida de cada cristão. É isso que Paulo vai falar para os cristãos ali na cidade de Colossos. Os Tessalonicenses, na epístola primeira, são motivados a mostrar santidade verdadeira. Foi escrita para encorajar os cristãos ao crescimento espiritual em meio ao sofrimento, dando ênfase à volta de Cristo, onde todos os salvos, mortos e vivos, serão reunidos a ele. A igreja estava sofrendo, Paulo, para consolar e motivá-los, inclusive, ao crescimento espiritual, fala da volta de Cristo, que irá, com certeza, terminar com todo esse sofrimento vivido por nós aqui neste mundo, também, logicamente, lá naquela época, um sofrimento vivido pelos tessalonicenses. Segunda, Tessalonicenses, publica o dia do Senhor e, consequência, explica. Paulo, ou foi escrita, melhor lendo, para encorajar os tessalonicenses em meio à perseguição e confusão sobre o fim, mostrando a responsabilidade dos cristãos até Cristo voltar. Estava havendo ali confusão, porque Paulo falou sobre o arrebatamento, e aí alguns começaram com aquela ideia, não, mas já aconteceu, e aí então Paulo vai falar que o dia do Senhor ainda não havia acontecido, dissipando um pouquinho da confusão, mas ao mesmo tempo encorajando a todos a passarem por este momento e, enquanto Cristo não volta, viverem de maneira correta como verdadeiros cristãos. A primeira, a Timóteo, exige ordem boa na igreja, nos ministros, para nada ser à toa. Foi escrito para encorajar
o jovem pastor Timóteo, advertindo sobre os falsos mestres e instruindo sobre a liderança da igreja. Paulo escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, e ele orienta a Timóteo para que ele pudesse tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, e ao mesmo tempo estabelecer uma liderança qualificada na igreja. Segundo Timóteo, dá o grito de guerra, proclama Cristo por toda a terra. Paulo escreve para encorajar e motivar o jovem e tímido pastor Timóteo no seu vigoroso e corajoso trabalho, para adverti-lo acerca do crescente abandono da fé e informá-lo sobre o martírio iminente, o martírio do apóstolo Paulo. Ele, então, Paulo escreve a Timóteo e vai motivá-lo a não deixar de proclamar Cristo em todos os locais. E como ele mesmo fala para Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Insista, leva de fato a palavra adiante. Este é o conteúdo de 2 a Timóteo. Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas obras. Paulo dá várias instruções a Tito sobre o procedimento da igreja para ajudá-lo e encorajá-lo na grande responsabilidade de estabelecer ordem na igreja e constituir líderes. Ao lermos Tito, vamos descobrir que ele foi deixado ali em Creta para colocar as coisas em ordem. E isto envolvia constituir uma liderança saudável e juntamente com ele, conduziria o rebanho para o crescimento espiritual. Filemão perdeu um inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo, quando o escravo foi salvo. Foi escrita para encorajar Filemão a perdoar e restaurar seu escravo Onésimo, como ilustração dos novos relacionamentos criados pelo Evangelho. Onésimo é o escravo que foge, Filemão era o dono desse escravo, e esse escravo tem um encontro, possivelmente ele é preso e fica na mesma prisão que Paulo lá. Paulo o evangeliza, Onésimo se converte e é motivado a voltar para o seu senhor. E aí, então, Paulo escreve para Filemão e dá para Onésimo a carta para que chegasse, então, até as mãos de Filemão. É uma história curta, mas com muitas lições preciosas, você deve ler também. Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. A carta foi escrita para confortar os cristãos hebreus no meio da perseguição e adverti-los contra o abandono do cristianismo e volta para o judaísmo. Um dos motivos da perseguição era exatamente por causa de Cristo. E alguns estavam, por não suportarem a perseguição, estavam considerando abandonar Cristo e voltar para o judaísmo. Então, o autor aos Hebreus escreve para motivá-los a se manterem firmes com o Senhor. Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, não é clandestina. Tiago descreve as características de uma fé viva e genuína, para desafiar os leitores a se examinarem e desenvolverem uma fé santa e madura. O que Tiago vai fazer é mostrar que aqueles que têm fé genuína em Cristo vai viver de acordo com essa fé. E aí ele vai trabalhar muito a ideia de uma fé prática, que pratica boas obras, e não só uma fé que tem um discurso bonito, mas tem, acima de tudo, uma prática que abençoa a vida das pessoas. 1 de Pedro consola os crentes sofrendo por Cristo, mesmo sendo inocentes. Foi escrita para encorajar e consolar os crentes em meio ao sofrimento. Pedro, escreve para cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam passando por sofrimento, e ele então conversa com eles, mesmo que eles fossem inocentes, mas eles estavam sofrendo, estão encorajados pelo texto, pela carta que Pedro escreve. 2 de Pedro chama a atenção dos falsos mestres que merecem perdição. Pedro
descreve as características do crente em crescimento e dos falsos mestres para encorajar um genuíno crescimento espiritual e combater a falsidade na igreja, visando a chegada do dia do Senhor. Aquela ideia de buscar a santidade. Todos deveriam buscá-la, porque o Messias viria e deveria encontrá-los em constante crescimento espiritual. Amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. Foi escrita para dar aos crentes uma base firme como garantia da sua segurança de salvação e comunhão com Deus e para combater as heresias que estavam prejudicando essa segurança e comunhão. 1 João é escrito pelo mesmo que escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2ª, 3ª João e também Apocalipse. Amor verdadeiro em 2 João, rejeita a mentira, abraça o irmão. Foi escrita para recomendar à senhora e sua família e adverti-la sobre o perigo dos falsos mestres. João, então, vai incentivar ou conversar com estes irmãos para que o amor deles fosse verdadeiro, sem mentiras, mas com um relacionamento sincero entre os irmãos. 3 João condena o egoísmo e louva a bondade do altruísmo. Escrita para encorajar a hospitalidade de Gaio para com os missionários e para condenar o egoísmo de Diótrefes. É muito interessante ler esse livro, porque vai mostrar claramente o contraste entre uma pessoa e a outra, no caso, Gaio e Diótrefes. Enquanto Gaio tem toda uma hospitalidade e carinho para com os missionários, Diótrefes ameaça aqueles que quisessem hospedar os missionários ou cuidar deles. É totalmente o oposto, mas essa é a conversa que João tem, então, com a igreja, valorizando o altruísmo e condenando o egoísmo. Em Judas, a batalha pela fé, tão preciosa e sustentada pelos crentes com doutrina valiosa. Foi escrita para motivar os crentes a defenderem a pureza da doutrina e da vida cristã diante dos ataques dos falsos mestres. Ele vai chamar todos a lutarem juntos pela fé evangélica. Esse é o tema de Judas. Apocalipse mostra julgamento e salvação e tudo renovado numa nova criação. Foi escrito para encorajar e motivar os leitores mediante a revelação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que há de vencer Satanás e todo o pecado no mundo para o louvor da sua glória. Em Apocalipse nós vamos encontrar João, já velho, preso, mandando uma carta de motivação aos cristãos que estavam sofrendo, e aí ele vai usar uma série de figuras para que essa carta passasse tranquilamente pelos guardas, chegassem até os cristãos, e ao lerem, os cristãos entenderiam e seriam motivados em meio ao sofrimento, à perseguição, com a certeza de que o Cordeiro de Deus iria vencer Satanás, voltar, levar todos para que estivessem com ele. Então, o final de tudo é a glória de Deus, o final de tudo é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem do Apocalipse, com certeza, deve motivar a cada um de nós na certeza que Cristo vai voltar. Fica aí o nosso incentivo de toda semana. Ler a Bíblia, leia regularmente a Bíblia. Faça isso também em família. Organize a dinâmica do dia e tenha um tempo em família para ler as Escrituras. Compartilhe o que você está lendo com alguém, colega de trabalho, de escola, algum vizinho, mesmo irmãos aqui na igreja, enfim, em todos os locais. Fala, olha, eu estou lendo essa história lá na Bíblia e conta um pouquinho para a pessoa que estiver próxima a você. E você também pode presentear alguém com uma Bíblia. Isso vai abençoar demais a vida dessa pessoa e grandes coisas Deus pode fazer por meio desse presente tão valioso que você vai conceder a alguém. Já que estamos chegando aí ao final do ano, será muito interessante se você puder
presentear alguém. Nós agradecemos a você por ter participado de mais esta aula e o convidamos para a nossa próxima aula no próximo domingo. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor.